Às vezes, nós chegamos na igreja, sentamos ao lado de várias pessoas, vários irmãos, mas quando chegamos em casa, nós não lembramos quem estava sentado ao nosso lado. Mas somos uma família, não somos? Temos que olhar para a nossa irmandade. Temos que cumprimentar, temos que estar de verdade junto, presente naquele momento. Então agora eu gostaria que todos vocês olhassem para quem está ao lado de vocês, quem está atrás, reconheça os seus irmãos. Cumprimente-os. Muito bem. Depois os senhores continuam, tá? Coloca a conversa em dia, ok? Agora, presta atenção numa coisa. Por que isto? Todos vocês irão responder comigo. Soltem a voz. As palavras são o seguinte: todos nós fazemos parte de uma família só, a família apostólica. Que essas palavras, agora não preciso responder, que essas palavras fiquem gravadas em nosso coração. Quando adentrarmos na igreja, que nós possamos sentir em casa. É a nossa família. Já comentei com alguns irmãos a paz e a alegria que estava ontem aqui. Todos nós estávamos sentindo em casa, não é verdade? E tem mais, tem hoje, amanhã, e vai ser maravilhoso, ok? Agora é o seguinte, nós vamos começar falando para jovem. E como eu disse, de nada terá valor se nós não ensinarmos os nossos jovens a continuar essa obra. É lindo, maravilhoso, sim, mas e o futuro? Como vai ser? Então eu gostaria que um jovem viesse aqui à frente para fazer uma oração. Oração por este momento. Quem gostaria, por gentileza? Primeiramente, se quiser levantar a mão, e aí eu chamo. O jovem que sentir no coração de fazer a oração. Por favor. A paz do Senhor a todos. Vamos orar. Todos em sentido de oração, por favor. Glorioso Pai, bendito Deus, onipotente, Santa Vó Rosa, Santo Primaz, é com imensa alegria em nossos corações que nos encontramos aqui reunidos, pois o Senhor assim nos permitiram. Neste momento eu lhe peço com todo o nosso coração que abençoe todos os nossos afazeres aqui, que a tua paz esteja presente e que não só para nós aqui, que através do nosso cântico, dos nossos hinos e de todo o nosso trabalho, possamos levar o teu nome, o teu amor para toda a humanidade. Nossa sincera gratidão por tudo que estamos fazendo aqui, pelo nosso ministério de cantar, tocar, pregar, por tudo. Nossa sincera gratidão hoje e eternamente. Amém. Muito bem, podem se assentar agora. Por que eu escolhi a palavra felicidade e responsabilidade? Eu escolhi a palavra felicidade para o jovem, porque eu também já fui jovem. E eu sei, e meus irmãos da minha idade, que eu não vou revelar a idade aqui, também sabem o quanto é difícil ser jovem.
as nossas lutas, as nossas tristezas às vezes, as nossas dúvidas, insegurança. Então nós sabemos o que é ser jovem. Mesmo que os tempos estão sendo aprimorados, nós sabemos o quão difícil é ser jovem. Por isso eu escolhi essa palavra felicidade. E responsabilidade é para os pais. Porque, como o tempo passou, a gente vai adquirindo cabelos brancos, caindo às vezes. Eu também hoje sou pai. Pai de dois meninos. O Nicolas, de 13 anos, que estava tocando ontem aqui com vocês, e o Natan, que está em São Paulo, de 10 anos. E hoje eu sei o quão é difícil também ser pai. O quão é difícil ser mãe. A responsabilidade é enorme. Então, por isso que eu escolhi essas duas palavras para falar com os senhores hoje. E essas duas palavras, mesmo sendo destinadas à felicidade aos jovens e responsabilidade aos pais, ela faz a diferença na vida de todos, tá? Ela faz diferença. Muito bem. Começando pela felicidade, eu quero ler um trecho de um hino que nós cantamos ontem. O coral masculino cantou ontem. Que é assim: o mundo está mal e é triste de ver quantas pessoas a sofrer. Querem liberdade, mas não sabem ter paz e alegria no viver. Pais que choram sem o filho ver, escondendo a tristeza do seu ser. Filhos perdidos sem saber a direção, vivendo no pecado e na ilusão. Todos querem saúde e proteção, mas deste mundo não abrem mão. E eu acrescento, todos querem ser felizes, não é mesmo? Todos querem. Mas nem todos querem assumir as suas responsabilidades. Então, o que é felicidade, afinal? Mais uma vez, eu queria ter a participação dos jovens neste momento. Não se sintam acanhados, nós somos uma família. Então, vou perguntar, e o jovem que quiser, um ou dois, que quiser falar sobre o que entende sobre felicidade, pode levantar sua mão agora. Porque eu queria ouvi-lo dizer o que é felicidade para você. Quem gostaria de falar sobre isso? Rapidinho. Não tenham vergonha. O jovem que gostaria de falar o que ele entende sobre felicidade. Ninguém? Posso escolher? Muito bem. Mais alguém? Se tiver mais alguém, pode vir aqui, tá bom? A paz do Senhor a toda a igreja. Bom, a felicidade em si, no meu ver, no meu entender, por tudo que a gente que é jovem também já passou, seria algo quando a gente se sente bem e se sente principalmente em paz. Eu creio isso. Que a felicidade tem muito a ver com a paz que a gente vive em algum momento, em alguma situação, com a família e com a igreja em si, que é a nossa família. Creio que está muito ligada à paz que Jesus, que a Santa Avó e Santo Irmão concedem a nós durante vários momentos da nossa vida e a paz que a gente procura também. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Então, completando, né? Reforçando, melhor dizendo, a felicidade vem de Deus.
vem da Santa Avó, vem do Santo Irmão Aldo, vem dos céus, dos anjos. A felicidade vem de Deus. Só que, agora uma pergunta que não precisam responder, porque é uma pergunta muito séria, e às vezes não paramos para pensar. Quem aqui é feliz de verdade? Pense, não responda. Quem aqui é feliz de verdade? Sabemos, repito, que a paz vem de Deus, da Santa Avó, dos nossos santos poderosos. Ok? Isso já está garantido para nós, apostólico, para a humanidade que assim crê. Mas, olhando para cada um de nós agora, quem aqui é feliz de verdade? Reflitam isso, pense, por quê? Porque as pessoas confundem felicidade com alegria. E é diferente. A alegria é algo momentâneo, algo que acontece no momento, deixa a gente alegre. E felicidade é algo duradoura, que vai sendo construído passo a passo, construída passo a passo. Certo? Então, eu pesquiso já há bastante tempo sobre isso, porque estamos sempre falando com jovens, lidando com crianças, então a gente busca conhecimento para isso. Tem alguns trechos que eu queria ler para os senhores, para que possam entender melhor. Enquanto a alegria é um sentimento momentâneo de contentamento, felicidade é um estado de espírito constante, construído por atitudes. Nem sempre o que nos causa alegria também trará a felicidade a longo prazo. Nem sempre o que nos traz alegria nos traz felicidade. Não esqueçam disso. Por quê? Eu sou próximo, muito próximo de um jovem. Hoje ele não é mais jovem, mas eu conheço há muito tempo. Nasceu na igreja. Pai pastor. Ele aprendeu o instrumento, canta no coro, regeu por muito tempo. E, aos poucos, foi cedendo os seus valores, o que aprendeu, para as amizades lá fora. Então recebe um convite aqui para ir a um barzinho, recebe um convite mais para frente para fazer algo mais sério e vai indo, certo? Chegou um momento que ele já não participava mais dos trabalhos da igreja, que eram final de semana. Porque final de semana, na sexta-feira à noite, os seus amigos encostavam o carro lá. Vamos, irmão, chamava de irmão. Vamos, irmão, vai ser da hora. Vai ser legal. Ele adentrava naquele carro e só voltava no outro dia. Lá ele tinha as suas alegrias, bebidas, mulheres e outras coisas mais. Não podemos dizer que ele não tinha a alegria dele naquele momento. O problema é, essas alegrias iriam trazer felicidade para ele? Então eu presenciei diversas vezes, quando ele chegava em casa de madrugada, sem os amigos, sem aquela alegria passageira, sabe o que ele fazia? Ele ligava o hino da igreja para se sentir em paz. Então, a busca por alegrias passageiras pode estar te distanciando de ser uma pessoa realmente feliz.
Buscar sensações prazerosas, muitas vezes, faz com que o indivíduo desrespeite seus valores pessoais, o que torna infeliz, perdido e até viciado em prazer. Esse jovem, essa história que eu estou contando para vocês, se repetiu por anos. Por anos. Porque vira um vício. Ele não conseguia mais sair disto. E até hoje, ele não conseguiu mais se recuperar. Até hoje. Porque o inimigo é astuto. Ele te dá, se você abrir brechas, ferramentas para que você fique com ele. Ele não é feliz que você esteja com a luz de Deus. Ele não é feliz. Felicidade é algo que se constrói pouco a pouco, com base nas decisões que tomamos e seus desdobramentos. É o pano de fundo do nosso dia a dia, é viver com a consciência tranquila. E para sermos felizes, já sabemos, temos Deus e nossos santos, doutrina, disciplina, temos tudo isso. Só que agora eu quero entrar em um ponto que é de extrema importância, são detalhes do nosso viver, que também faz a diferença, que às vezes nos deixa infeliz. E depois nós paramos e pensamos, por que a nossa vida está assim? Por que acontece isso comigo? Então eu vou contar para vocês a história de dois jovens, ok? Eu não vou citar nomes deles. Eu denominei João e Maria. É um nome comum, mas pode estar invertido, tá? Não vamos achar que a Maria é de um jeito, o João é de outro. Não, pode estar invertido. Mas são histórias reais. Como eu disse, nós lidamos com jovens há muito tempo. E nós presenciamos tudo isso. Tá bom? E eu quero que cada um de vocês, cada um dos senhores, reflitam sobre este ponto tão importante. A felicidade, ela está baseada, no meu ponto de vista, em 4 partes, muito importante. A primeira dela é a espiritual, amar a Deus sobre tudo e qualquer coisa. Ok? Então, a jovem Maria, ela tinha uma ligação, tinha e tem uma ligação muito profunda com Deus, com os nossos santos, com a Santa Avó, com o irmão Aldo, muito profunda. Então, ao acordar ou até ao dormir, ela está conectada, ela faz oração para acordar, ela fala com Deus: eu abençoo o meu dia, abençoa minha família, abençoa meus amigos, abençoa minha escola, meu trabalho. Então ela tem uma ligação muito forte com Deus, ok? Mas o João não tem esse hábito, não tem o hábito de falar com Deus. Aliás, eu acredito que ele nem saiba por onde começar, porque não tem essa intimidade. Então ele não ora nem para ele, quem dirá para a sua família, para aquilo que ele vai realizar ou conquistar. Viram a diferença? A Maria, quando chega, a irmã Maria, quando chega na igreja, chega com aquele espírito de fazer a diferença para Deus. Ela participa dos trabalhos com muito amor. Nos ensaios, faz tudo sem querer se aparecer, faz com amor mesmo. E ajuda o outro, ajuda o próximo. Já o João não. O irmão João chega na igreja como se estivesse num parque de diversão. Atrasado dos compromissos, não participa direito dos ensaios, acha que já sabe tudo, não precisa ensaiar. Só quer apresentar em épocas festivas, e ainda se o regente não deixar, é um problema sério. E depois, quando o pastor está no púlpito, ele está em rodinha nos corredores, batendo papo.
Viram a diferença? Agora eu faço uma pergunta. Deus ama todos nós. Isto é fato. Deus ama todos nós. Aliás, isso se torna até uma justificativa para alguns errarem. Deus ama todos. Isso é verdade. Só que quem está, nesse caso aqui, quem está mais próximo de Deus, mais íntimo de Deus e vai receber mais benefícios de Deus? A irmã Maria ou o irmão João? Reflitam sobre isso. Ok? Entenderam até aqui? Agora, uma outra pergunta. Não responda, pensa, reflita na atitude de cada um dos senhores. Quem sou eu nessa história? O irmão João ou a irmã Maria? Pense. O primeiro ponto é o espiritual. O segundo ponto é o pessoal. Amar a nós mesmos. Então, a irmã Maria, ela se cuida de si mesma com muito carinho, ela tem respeito e amor por si próprio. Não ego elevado, amor e respeito por si próprio. Então ela está atenta a todos os detalhes para o seu bem-estar. Já o irmão João não, ele age totalmente diferente. Ele é meio relaxado, meio preguiçoso, não se atenta aos detalhes que são importantes e deixa a vida o levar, certo? Vou falar agora alguns pontos que é necessário, tá, gente? Pela experiência nossa, a gente convive com isso. No quesito higiene pessoal, a irmã Maria é atenta e se cuida muito bem. Muito bem mesmo, do acordar até ao dormir. Mas o irmão João não. Ele não gosta de tomar banho. Até passa o dia inteiro correndo para lá, depois fala assim: eu não estou nem cheirando. Já, vocês conhecem, né? Pessoas assim, principalmente jovens, né? Não se cuida. Não faz a higiene bucal, não troca de roupa com frequência. E a Santa Avó dizia que Jesus não gosta de pessoas relaxadas. Certo? No quesito organização, a irmã Maria aprendeu a ser organizada, a colocar as suas coisas nos devidos lugares. A sua vida é organizada. Ela gosta de manter ambientes limpos, agradáveis. Já o irmão João, ele chega, joga sapato para um lado, meia para outro, vai, toma água, deixa o copo em qualquer lugar, vai almoçar, deixa o prato lá, achando que tem empregada. Não é verdade? No quesito planejamento, a irmã Maria tem uma agenda onde ela escreve o que vai acontecer no seu dia, na semana, no mês. Super organizada. Isso facilita para que ela possa cumprir as suas tarefas do dia. Já o irmão João não. Ele acorda e nem sabe o que vai acontecer no dia. E assim a sua vida vai ser sempre bagunçada. Certo? No quesito saúde, a irmã Maria tem uma alimentação saudável e balanceada. Ela tem uma boa noite programada de sono. Todos sabem o quanto o sono é importante. E reserva alguns minutos para praticar atividades físicas, que é tão importante para o corpo. Já o João, nosso irmão João, ele pula as refeições, se alimenta de qualquer jeito e quase sempre diante de um computador ou um celular. Ele ingere alimentos, constantemente alimentos e bebidas
super calóricas, não faz atividades, enfim, ele não se cuida. Ele não se cuida, não se valoriza nesse ponto. Certo? E para fechar esse pilar, tem a questão de valores morais. A Maria é honesta, respeitosa e verdadeira consigo e com as pessoas. Ela preza por seus valores. Já o nosso irmão João, ele não tem uma opinião própria. Ele vai conforme a carruagem. E com isso, e conforme as pressões externas também. E com isso, ele gera alguns problemas, algumas consequências para ele e para as pessoas à sua volta. Consegue imaginar como será? Estamos falando de um jovem. Consegue imaginar como será o João na fase adulta? Consegue? Muito bem. E aí vem aquela pergunta que eu vou repetir algumas vezes. Quem é você nessa história? O irmão João ou a irmã Maria? Reflita. Reflita. O terceiro pilar importantíssimo, profissional. Se desenvolver e trabalhar com coragem. No quesito estudos, que faz parte, a irmã Maria, sempre foi muito dedicada. Para ela, acabava o mundo se tirassem menos de 9 na prova, por exemplo. Muito esforçada. Já o irmão João, não. Para ele, os 6 era motivo de soltar fogos. Porque ele não dava tanta importância ao seu desenvolvimento intelectual. E nesse quesito desenvolvimento intelectual, a irmã Maria sempre foi muito curiosa, muito antenada, atualizada, livros, notícias boas. Então ela está sempre atualizada, porque o mundo está sempre em evolução, sempre sendo atualizado. Já o irmão João não. Ele não sabe a última vez que ele terminou um livro, por exemplo. Nunca se atentou a isso. No quesito profissão, Maria se destacou, irmã Maria se destacou em todas as empresas que passou. Chegando a um cargo de gerência. Pelo seu talento, pela sua dedicação, responsabilidade e tudo mais, e liderança. Já o irmão João não. Mesmo sendo inteligente, porque a maioria dos jovens, acredito que quase todos mesmo, são inteligentes. Mas por ser preguiçosos às vezes, né, não alcançam aquilo que desejam. Então o irmão João, ele fica mudando de emprego a todo momento. Não é constante, nada está bom. E culpa sempre a empresa. Certo? Bom, para fechar esse ciclo profissão, nós temos o quesito financeiro. A irmã Maria, como ela sempre foi controlada, ela tem um controle do seu financeiro. As entradas, saídas, tudo programado. E, principalmente, jovens, presta atenção nisso. A primeira coisa que a irmã Maria faz com o seu salário é o quê? Pode falar. Reservar o seu dízimo. E como eu conheço essa pessoa muito bem, ela fazia isso desde criança. Já o irmão João, não. Super descontrolado. Os seus recursos nunca dá para suprir as suas necessidades, cumprir seus compromissos. E aí ele recorre. Jovem, recorre a limites, cartão de créditos e assim por diante. Hoje, acho que todos sabem disso, que o grande vilão para que um casamento se acabe
é o financeiro. Jovens, guardem isso. Um dos grandes vilões que faz com que um casamento se acabe é o financeiro. Ok? Muito bem, aí eu repito a pergunta. Quem é você nessa história? João ou a Maria? Reflita. Reflita sobre isso, ok? E o último pilar. O social. Ter bons relacionamentos. A irmã Maria, ela é... Vamos voltar aqui um pouquinho, mesmo falando de relacionamentos. No quesito família, tá? Eu vou separar por tópicos para que os senhores possam entender melhor. No quesito família, a irmã Maria ama a sua família de todo o seu coração. Luta por ela, respeita seus pais, seus irmãos, está sempre junto com eles. Já o irmão João não. O irmão João, ele dá mais valor às ideias, opiniões dos seus colegas fora do seu lar. Às vezes até dá mais valor para ideias de pessoas aleatórias que falam na rede social. Essas pessoas às vezes têm mais valor do que o seu pai e da sua mãe, que querem sempre muito bem dele. No quesito amizades, a irmã Maria, ela é seletiva, não é influenciável, ela mantém ao seu lado só pessoas boas, com valores morais elevados. Se ela se ama, ela vai querer o melhor para ela. Ela não vai andar com pessoas que só vai puxar ela para trás. Não esqueçam disso. Mas o irmão João é do tipo do jovem, da pessoa que faz amizade com todo mundo em um piscar de olhos, em 1 minuto. Em 1 minuto ele já conheceu a pessoa, já conta a sua vida inteira, já chama para sair, para conversar, enfim. E é influenciado por essa nova pessoa que conheceu. Com isso, ele se depara com pessoas, a exemplo do jovem que eu contei lá, dos amigos que batiam na porta e falavam: ô irmão, vamos passear. A Maria jamais iria, mas o João vai, porque ele é influenciável, ele quer fazer parte do grupo. Certo? No quesito colegas de trabalho, a irmã Maria, ela é parceira, ela é ética, ela ajuda as pessoas, ela não pisa em ninguém para poder se beneficiar. E com isso ela só cresce. Ela só cresce, as pessoas têm ela como um exemplo. Já o irmão João não, ele pensa nele, nessa parte ele pensa só nele. Que eu cresça e que o outro diminua. Então, é aquela pessoa que leva e traz, fofoqueira, que gosta de tumultuar o ambiente e sempre está agradando o seu chefe. E aí eu pergunto para os senhores: quem são vocês nessa história? O irmão João ou a irmã Maria? Em resumo, este pilar, eu quero perguntar uma coisa. Em todos os pilares, na verdade. Então, nós falamos do espiritual, que é amar a Deus em primeiro lugar. Falamos do pessoal, que é amar a nós mesmos, de todo o nosso coração, e querer o melhor para nós. Falamos sobre um profissional, que é se desenvolver e trabalhar com firmeza, com garra e coragem. E o social, que é ter bons relacionamentos. Agora, para vocês, jovens, digamos que a irmã Maria é de uma família, o irmão João de outra família, e eles se conhecem, começam a namorar, e a irmã Maria não percebe, né, as qualidades e os defeitos, e se casam.
Reflitam, como será este casamento? Pessoas totalmente opostas. Opostas. Como será este casamento? Ou o irmão João. Lembrando que o nome pode estar invertido, tá, gente? Não estou falando mulher e homem, não. Estou dizendo irmão João e irmã Maria, pode estar invertido. Lembrando que o irmão João vai ter que correr para alcançar o nível da irmã Maria. Caso contrário, o caos no seu casamento está instaurado. Eu tenho certeza que os senhores já viram isso de alguma forma. Já tem essa visão de que são duas pessoas diferentes que, se não estiverem conectadas, unidas ao mesmo objetivo, os mesmos valores, o casamento não vai adiante. E às vezes a gente fica triste, principalmente como pastores, de ver, o pastor Daniel está ali, quantos casamentos, e outros pastores também estão aqui, quantos casamentos foram realizados e depois, ao saber, poxa, se separaram. Que tristeza saber disso. Por quê? Porque lá atrás não foi feita uma base sólida. Nesse ponto aqui é Maria sim, mas o irmão João não. E de novo, se o irmão João depois que casar conseguir alcançar isso, parabéns, maravilha. Nós não somos perfeitos e podemos melhorar. Mas e se não? Se o irmão João continuar com as mesmas atitudes, as mesmas escolhas, que a felicidade é feita de escolhas, o casamento não dura. Não dura. E depois a família sofre, a igreja sofre, os filhos sofrem. Tá? Se tiver filho, então complicou ainda mais. Muito bem. Então, jovens, pensem sobre isto. Na importância que é prazeroso, é alegria conhecer um jovem ou uma jovem, se interessar, ir adiante, um dia casar, é maravilhoso. Esse é um plano de Deus. Tanto é que as festas de chá na nossa igreja, tem esse objetivo, para que nós possamos conhecer pessoas. Tem esse objetivo, formar famílias. A Santa Avó fazia isso lá, muito. Até brincava. Pegava um jovem aqui, pegava outro, juntavam eles. Ela tinha um dom para fazer isso. Só que de nada vai adiantar se nós não fizermos a nossa parte. Então que todos vocês jovens reflitam, para que vocês possam ser felizes de verdade. Existem algumas coisas que têm que ser feitas. Ter responsabilidade e fazer boas escolhas. Às vezes, essas escolhas, elas machucam, mas é para o nosso próprio bem. Entrando aqui na questão responsabilidade. Como eu disse, é um assunto que ajuda todos, mas neste momento eu vou destinar aos pais. Como eu falei no começo, eu também sou pai. E eu vejo, presencio, não só no meu lar, como também no lar de outras pessoas que nós temos contato, que a gente trabalha com isso, tá? Então a missão dos pais, de nós pais, é criarmos filhos para Deus. E essa missão é tão belíssima, de grande valor, que ela nunca morre. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe. É para a vida inteira. É para a vida inteira. Não é porque o seu filho casou que você vai deixar de ser pai e orientador, condutor. Não fazer tudo por ele, sendo que ele já aprendeu até aí, né? Já aprendeu a caminhar com as suas próprias pernas. Esperamos que sim, pelo amor de Deus. Mas o pai e a mãe, ele vai acompanhar os passos do filho até os seus últimos dias. Essa é a missão
de um pai e de uma mãe. Porém, eu reservei algumas perguntas que os senhores vão se identificar. Como estamos com nossos filhos? Como estamos com os nossos filhos? Qual é o verdadeiro relacionamento e ligação que nós temos com os nossos filhos? E podemos aqui enumerar muita coisa, falar muita coisa, conversar muito sobre este ponto que é profundo por muitas horas, mas o tempo não nos permite, tá? Então, por exemplo, estamos ensinando os nossos filhos, a amar a Deus, conversar com Deus, orar, ter o prazer de ir na igreja, de orar em casa para dormir, para acordar, para se alimentar. Nós estamos fazendo isso? Nós estamos conversando constantemente com nossos filhos a respeito da Igreja Apostólica, da Santa Avó Rosa, do trabalho que o irmão Aldo teve conosco? Inclusive, meu filho está aqui. Falou: pai, eu não vou assistir a sua palestra hoje. Falei: como assim? Porque tudo que o senhor vai falar lá, o senhor já me fala todos os dias. Foi um tom de brincadeira que ele estava falando comigo, mas me fez eu ter a convicção de que a gente tem que falar o que vive todos os dias. Então, quem foi o irmão Aldo na minha vida, na vida dos senhores? Quantos exemplos maravilhosos. E nós vamos guardar para a gente. Lembrando, não adianta esse tempo maravilhoso se não tiver pessoas que vão continuar essa obra com propósito, sabendo qual o significado de tudo isso. Nós, pais, sabemos. E nossos filhos sabem. Eles são o amanhã. Então nós precisamos conversar com eles, explicar quem são nossos santos, o que eles fizeram para cada um de nós. Cada um de nós tem uma história linda para contar. Então, certa vez, eu estava corrigindo meu filho em algum ponto, porque assim como os seus, o meu não é perfeito, os meus não são perfeitos. E nós, pais, temos essa missão de educar e ensinar. Então, certa vez, eu falei assim: filho, isso aí, quando aconteceu comigo, o irmão Aldo me sugeriu desta forma. Aí ele falou: pai, aí foi fácil para o senhor, né? Hoje eu não tenho irmão Aldo, pai, para falar isso para mim. Falei: engana-se. O seu pai, o irmão Aldo, melhor dizendo, fez discípulos. E somos nós, pais. Primeiro que você pode, filho, clamar por ele que ele vai te ouvir. E segundo, que o seu pai vai estar contigo, assim como o meu e o irmão Aldo esteve comigo. Isso traz uma segurança tão grande para cada jovem que não tem preço. Não tem preço. Os senhores jovens podem estar passando por vários problemas, eu não sei. O pastor Daniel, como conselheiro, não sabe. Quem sabe é Deus e cada um de vocês. Mas se vocês entregarem a sua vida para Ele, Ele vai te ajudar. Não tenha vergonha de pedir. Seja íntimo. Isso é para os jovens novamente. Seja íntimo com Deus. E nós, pais, temos essa obrigação de ensinar isso, mostrar isso, fazer com que nosso filho se sinta seguro em um mundo tão complicado. Meu filho, até ele pediu para não falar sobre ele, né? Meu filho pediu para se batizar. Fiquei muito feliz
muito feliz. Pai, eu quero se batizar. Eu expliquei, minha família explica para ele o que é o batismo, a importância do batismo. Mas ele falou, eu quero me batizar. Eu senti muito feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei preocupado. Será que realmente ele sabe o que é o batismo? Então era numa segunda-feira ou um domingo. Eu falei, você tem até sexta-feira para pensar. E na sexta-feira você me convencer se é isso mesmo que você quer. Porque o sábado já era o batismo. Então na sexta-feira ele falou, e aí pai, o senhor não vai fazer a ficha para eu me batizar? Você está ciente disso, da responsabilidade que é? Sim. Beleza. Neste mesmo dia, um dia antes de se batizar, ele teve convites de colegadas da escola para fazer coisa errada. E ele não é do hall do grupo de fazer coisa errada. Mas ele teve convite porque o inimigo não fica parado. Ele não fica parado. No outro dia, ele ia fazer a aliança dele com Deus. Então nós pais temos que estar muito atentos. Então eu fiz algumas perguntas. Nós pais estamos ajudando nossos filhos. Eu contei lá do irmão João e a Maria. Nós pais temos essa missão de ensinar para que o irmão João lá não passe porque ele passou. Nós pais estamos ensinando nossos filhos a ter uma rotina organizada, por exemplo. Equilibrada, que cumpra todas as suas tarefas, ou não, deixamos ele à vontade. Lembrando, ele está em desenvolvimento, cabe a nós ensinar, cabe a nós mostrar e explicar. Nós pais estamos monitorando quanto tempo os nossos filhos estão diante de uma tela de celular? E nós sabemos o que eles estão vendo? Eu vou fazer uma experiência aqui, mas por favor, não se manifeste. Se nós pais, neste momento, fôssemos até os nossos filhos e falar assim, filho, me dê o celular agora que eu vou vasculhar. Qual seria a reação dos nossos filhos? Pense. Agora, jovens, vocês entregariam seus celulares para os seus pais? Assim, rapidamente? Sem sentir aquela... Meu Deus, agora complicou. Nós pais temos a obrigação de saber o que os nossos filhos estão vendo, com quem está conversando, o que está conversando. Temos a obrigação. Desculpa, eu vou adentrar na liberdade do meu filho. A sua missão é essa, é acompanhar em todos os momentos. Nós pais, estamos cobrando o respeito dos nossos filhos para conosco? Pedir bênção. Às vezes, passa batido. É um hábito que às vezes vai sendo esquecido. Mas eu fui ensinado, meu pai foi ensinado e assim por diante a pedir bênção para os pais, por exemplo. E por que pedir bênção? Alguém sabe o significado de pedir bênção para o pai? Se nós pais temos a missão de educar, criar filhos para Deus, quem vocês acham, quem os senhores acham que está mais próximo de Deus? Nós pais ou nossos filhos? Nós pais. Então quando um filho pede a bênção para um pai, nós estamos intermediando Deus para ele. Assim como o irmão Aldo fazia para nós. Era muito rápido. Irmão Aldo, me ajuda, vou pedir para a avó. Era muito mais rápido essa intermediação. E os pais também têm esse benefício, porque nós recebemos a missão de Deus e Deus não ia deixar a gente na mão. Deus sempre está junto conosco para que os seus filhos possam desenvolver e ser pessoas decentes, pessoas fiel a Ele, que possa dar frutos no futuro. Então o significado de pedir bênção
é muito importante e às vezes a gente deixa que os nossos filhos se esqueçam de fazer isso. Tá? Nós estamos acompanhando os nossos filhos na escola, na faculdade, e na medida do possível nós estamos ajudando-os. Falei lá atrás da irmã Maria, do irmão João, sobre a nota da escola. Às vezes, falta um acompanhamento do pai, para que o filho estude, para que o filho desenvolva. Às vezes ele não entendeu a matéria, não quer perguntar para o professor, mas o pai em casa pode ajudar, a mãe pode ajudar. E assim ele cria interesses de se desenvolver e ser melhor, cada vez mais nos seus estudos. E aliás, agora, está cada vez mais competitivo. Se nossos filhos não se desenvolverem, vão passar sérias dificuldades. Nós sabemos, olha só, com quem os nossos filhos estão conversando na igreja? Poxa, mas a igreja? Sim. Quem são os nossos filhos? Quem são as pessoas, os amigos e colegas que conversam com os nossos filhos na igreja? O que eles estão falando? Tem pais que acham que adentrou daquela porta, já está salvo, seu filho está salvo. Sim, nós temos um poder maravilhoso aqui dentro, mas existem também posturas e posturas de pessoas. E eu, como pai, temos que ficar atento, porque pela nossa experiência já deparamos com jovens apostólicos, ou que se dizem apostólicos, influenciando outros jovens a fazerem coisas erradas. Inclusive, conversas muito feias pelo celular. Não é porque vem para a igreja, está aqui com a igreja, que nós não temos que estar atentos. Temos que estar. Agora, pais, eu sei que todos nós temos uma vida corrida. Chegamos em casa, às vezes, com a cabeça cheia de tantos problemas do trabalho. Então, quando chegamos em casa, estão nossos filhos, ô pai, ô mãe, aquela alegria, esperou o dia inteiro para ver a gente. E os pais cansados, pegam um celular, dá um para os seus filhos e fica com o outro só rolando a tela do celular assim, ó. Passa horas e horas, aí eu preciso relaxar minha cabeça. Então, filho, fica quietinho aí, fica quietinho, que o pai e a mãe precisam distrair um pouco. E fica lá rolando a tela do celular. Já pararam para pensar qual é a consequência disso? E quando o filho então está bagunçando? Tó, fica quietinho, menino. Tó. Eu falo isso, gente, eu sou pai, sou mãe, tenho minha esposa em casa, nós somos pais. E se bobear, eu faço isso. Se eu não tomar cuidado, eu vou fazer isso, porque a gente está envolvido em tantas outras coisas, às vezes ajudando outros, esquecendo do nosso dentro de casa. Oh, me deixa quieto um pouquinho, eu preciso me concentrar. Tem um hino para reger, tem um solo para fazer, deixa eu quieto. Eu toco aqui o celular, vai ver outra coisa para lá. E nós não podemos fazer isto. Não podemos, porque a consequência é muito grande. Já está finalizando, ok? E uma coisa para finalizar, muito importante. Nós exigimos que nossos filhos participem das refeições conosco na mesa? Às vezes, e eu já vi isto, às vezes está o pai em um cômodo, a mãe em outra, os filhos em outro, principalmente os filhos diante de uma tela, comendo ali,
E aquele momento tão bonito, porque passam a semana inteira correndo para lá e para cá. Às vezes não dá para ter a refeição todos juntos, mas o final de semana, de sentar à mesa, orar e ter aquela ligação de família, cada um segue para um lado. Às vezes até o filho fala, não estou com fome, eu como quando eu tiver com fome. E assim os outros comem, os filhos não. E depois, passou horas, o filho vai lá, pega aquela comida e volta de novo para a sua tela. Aquela ligação de família, ela se acaba aos poucos. É cada um por si, certo? Então, para concluir, gente, como eu disse, a gente poderia ficar aqui horas conversando, trocando experiências, tanto para os jovens sobre felicidade, quanto responsabilidade para os pais. Poderíamos ficar aqui horas, porque isso faz parte de ser feliz. Temos Deus, Jesus, Santa Avó, Irmão Aldo, que nos dá a paz e a felicidade. Só que esses detalhes também fazem a diferença. Por quê? Nós conseguimos ser felizes sem Deus? Pode responder. Pode responder mais firme. Vou repetir. Nós conseguimos viver sem Deus? Beleza. Nós conseguimos viver feliz sem amar e cuidar de nós mesmos? Nós conseguimos viver feliz sem contato com as pessoas? E nós conseguimos viver feliz sem dinheiro? Também não. Também não. Também não. Até porque o dinheiro nos traz a nossa subsistência, conforto às vezes, é muito bom. Só que tem um detalhe. Nenhum desses 4 pilares que eu disse para vocês agora, através das perguntas, fará sentido se ele for aplicado individualmente. A pessoa que falar, eu tenho Deus, tenho tudo, não preciso mais nada, ele não vai ser feliz. A pessoa que disser que só vai cuidar dele, o resto que se vira, não precisa de mais nada, não vai ser feliz. A pessoa que se isolar do mundo, não quero contato com ninguém, eu sou eu e acabou, não vai ser feliz. E a pessoa que disser que dinheiro não é importante, também não vai ser feliz. As 4 coisas devem e precisam andarem juntas e equilibradas. Obviamente, Deus, a Santa Avó e o Irmão Aldo, sobre todas as coisas. Coloquem isso na vida de vocês. Que nós possamos refletir todos os dias da nossa vida. Qual é o nosso papel? O que eu vim fazer neste mundo? O que ainda podemos fazer? Será que apenas esse templo é o suficiente, Campo Grande? Está sendo suficiente hoje. Amanhã ninguém sabe. A sede, por esses dias atrás, foi surpreendida com um número muito grande de irmãos, que tenho certeza que o conselho falou, ficou pequeno. Ficou pequeno. Quando fez, a gente via aquela fileira, aquela construção gigantesca, falou, nossa, que construção grande. Ficou pequeno. O que nós vamos fazer para que possamos crescer ainda mais e fazer a diferença no mundo? Não tem como fazer isso acontecer se nós não aplicarmos esses 4 pilares em nossa vida. Porque, em primeiro lugar, a igreja somos nós. Cada um de nós. Aqui um templo de adoração a Deus. Mas a igreja está dentro de mim e dos senhores. Espiritual, educacional, profissional e social. São os pilares que vão fazer a gente cada vez mais felizes. Ok? Muito obrigado a todos. Que Deus e a Santa Avó e o nosso irmão Aldo os abençoe grandemente. Amém.